O nosso tema de redação hoje, meninos, é fake news. Os perigos da fake news na era da informação. O que é fake news? Fake news são as notícias falsas que são difundidas principalmente nas redes sociais, né? A gente tem hoje em dia o WhatsApp, que é um dos maiores disseminadores de notícias falsas. E esse vai ser o nosso tema. E a gente pode até pensar no trocadilho de era da informação lotada de desinformação. Porque pior do que não ter informação é ter desinformação, ser desinformado, ter uma informação que não é verdadeira, tá bom? E aí, esses são os textos da proposta de redação que vocês vão receber. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. Fake news não é uma novidade na sociedade, mas a escala em que pode ser produzida e difundida é que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir a falsidade de uma notícia? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado com as empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques a qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizadas como peça-chave dessa difusão. Infelizmente, é muito comum o uso das primeiras vítimas como uma espécie de elo para compor uma corrente difusora das fake news. Assim, aquelas pessoas que de boa fé acreditaram estar em contato com uma verdadeira notícia passam, ainda que sem perceber, a colaborar com a disseminação e difusão dessas notícias falsas. Mas não é impossível detectá-las e combatê-las. Há técnicas e cuidados que colaboram para mudar esse cenário, sendo a educação digital uma ferramenta para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o uso democrático da internet. Essa informação foi tirada aqui do portal Mackenzie, do artigo O que é Fake News, e se vocês forem usar algum trecho desse texto, vocês têm que colocar qual é a fonte. Um termo aqui que me pareceu bastante interessante para que a gente use na nossa redação é o tema educação digital. E a gente entra hoje nessa questão da pandemia e dos alunos terem que voltar a parte da educação para o lado digital. Vocês são da era digital, vocês sabem mexer nas redes sociais, mas quando fala de utilizar a internet para a educação, fica muito difícil para vocês. Vocês não foram alfabetizados na educação digital. Então, a gente acredita que as redes sociais são terra de ninguém. Eu posso postar o que eu quiser, eu posso ofender a quem eu quiser e vai ficar por isso mesmo, e não é assim. Ele fala também da fake news, ela ser uma verdade revestida de mentira. Tá passando na mídia a propaganda do governo federal falando sobre a erradicação da dengue, que não é uma notícia falsa, é uma notícia de muitos anos atrás, que utilizada hoje em dia, modificando a data, a gente percebe que acaba sendo uma fake news. Na época era verdade e hoje não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O WhatsApp até já nos limitou no número de pessoas com as quais a gente pode compartilhar uma mensagem para isso mesmo, porque tinham pessoas que mandavam a notícia falsa para todos os seus contatos, e esses todos os contatos mandavam para todos. Imagina como era rápida essa disseminação, fora os robôs que já fazem esse trabalho também. Mas, se a gente for parar para pensar, nós também somos usados como robô, como mão de obra no meio dessa disseminação de fake news. A gente acha que é verdade absoluta, porque a gente quer acreditar naquilo, e a gente sai disseminando sem o mínimo crivo e pesquisar antes para ver se é verdade ou não. Texto 2. As notícias falsas divulgadas pela internet, fake news, foram temas da palestra do professor Walter Capanema, coordenador-geral dos cursos de Direito Eletrônico da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, nesta quarta-feira, dia 14, no auditório Desembargador Roberto Leite Ventura. O professor mostrou fotos manipuladas por aplicativos e imagens falsas, como uma rachadura na ponte Rio-Niterói. Capanema alertou que provocar alarme produzindo pânico está previsto no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais. Se a pessoa cria um perigo, manda uma mensagem que provoca alarme, ela pode ser conduzida ao juizado especial,
Possivelmente vai ser processado e pode responder pelo artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, alertou Walter Capanema. Capanema destacou ainda que as fake news podem levar o autor a responder por questões de responsabilidade civil, calúnia, injúria, difamação e até incitação ao homicídio, como o caso que aconteceu em 2014 no Guarujá, no litoral paulista, com a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, espancada até a morte por moradores da cidade, depois da divulgação de boatos de envolvimento em rituais de magia negra com crianças. Aqui eu tenho um encontro de especialistas na Emerge para um debate sobre fake news da Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? E se vocês forem citar alguma coisa ou citar algum trecho do professor Capanema, vocês têm que colocar a fonte, tá? E aqui a gente tem informações maiores. Fake news não é brincadeira, fake news é crime. E ele cita aqui no finalzinho um caso muito famoso que repercutiu muito na mídia, da Fabiane. Espalharam um retrato falado que era de anos atrás e que não tinha nada a ver, acusando-a de envolvimento em rituais de magia negra com crianças. A população do Guarujá achou ela muito parecida com o retrato falado, não deram voz a ela, não deram ouvidos a ela e ela foi espancada até a morte. Mas eu só compartilhei uma notícia que eu achei que era verdadeira. Você está aqui, ó, sendo acusado por incitação ao homicídio. Você foi, de certa forma, responsável pela morte de uma pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que a gente compartilha por aí, porque o que a gente compartilha também é responsabilidade nossa. Estão percebendo como é complicado? Projeto de lei de 2017. Dispõe sobre a tipificação criminal da divulgação ou compartilhamento de informação falsa ou incompleta na rede mundial de computadores e dá outras providências. Justificativa. A rápida disseminação de informações pela internet tem sido um campo fértil para a proliferação de notícias falsas ou incompletas. Atos desta natureza causam sérios prejuízos, muitas vezes irreparáveis, tanto para as pessoas físicas ou jurídicas, as quais não têm garantido o direito de defesa sobre os falsos falsamente divulgados. A Fabiane não teve tempo de se defender sobre a denúncia contra ela. A presente medida tipifica penalmente o ato de divulgar ou compartilhar notícia falsa na rede mundial de computadores, de modo a combater esta prática nefasta. Assim, contamos com o apoio dos nobres parlamentares à presente proposição. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2017, deputado Luiz Carlos Rauli, PSDB-PR. Aqui eu tenho um projeto de lei que tenta criminalizar essa divulgação de fake news. E a gente sabe que a gente ainda está caminhando a passos muito lentos com relação à lei dos crimes virtuais, né? E enquanto a internet e o mundo virtual avança muito rápido, a nossa legislação não consegue acompanhar. Então, as pessoas se sentem livres dentro desse ambiente virtual. Elas podem fazer tudo. O último texto é como identificar uma fake news. Primeiro ponto, eu tenho que investigar a fonte da notícia. Se vocês prestarem atenção, a maior parte das fake news, elas não dizem nome, elas não dizem lugar, elas não têm fonte. E na maioria das vezes que tem nomes, são nomes falsos, ou nomes utilizados de maneira incorreta. Ponto 2. Desconfiar de títulos absurdos. A maioria das fake news vem com títulos absurdos, né? E aí, a hora que você vai ler, não tem nada a ver. Então, se o título é absurdo, já nem lê porque é fake news. Pesquisar um assunto e outro veículo de grande alcance. Recebeu a notícia? O que eu faço? Eu vou no Google e digito a notícia. Já tem sites próprios para isso, boato.org e etc e tal, para desmentir essa notícia. E o que eu tenho feito é, a pessoa que me mandou a fake news recebe a notícia verdadeira no lugar da fake news. Porque também não adianta só a gente receber e não mostrar para aquela pessoa que ela está divulgando uma notícia falsa. E por último, ficar atento à data de publicação da notícia, que é aquele caso da dengue que eu falei para vocês. Uma notícia verdadeira 30, 40 anos atrás, hoje ela é uma fake news utilizada da mesma forma que estava lá, ok?
Então, esses são os quesitos para a minha redação. E aí vamos tentar pensar no esqueleto de redação juntos. Primeiro parágrafo, eu vou dizer o que é essa fake news na era da informação. A gente fala da questão da tecnologia, que as coisas avançaram muito nos últimos tempos, que as pessoas têm acesso a tudo, que as pessoas falam com pessoas de outro mundo, que a informação está aos nossos olhos o tempo todo, mas que a gente recebe muito mais desinformação do que informação. E aí eu vou para a minha tese. O meu tema é o perigo das fake news na era da informação. Então, eu vou falar desse perigo. Quais são os perigos? Posso usar o caso da Fabiane para deixar claro que não é uma brincadeira e que é um crime e que eu posso pagar penalmente por esse crime? Claro que eu posso, né? E eu posso usar outras questões? Eu posso de Covid? Claro que você pode. Quando você fala de uma informação atual, você mostra para o seu corretor que você está antenado às situações, né? Falar dessas medicações que estão sendo divulgadas e essas receitas milagrosas que estão trazendo pânico para a população. Fechou? Aí, ó, já tenho 2 argumentos, um para cada parágrafo. E aí eu vou para a minha proposta de intervenção, para a minha solução. Eu tenho um problema que é a divulgação e o perigo desse monte de fake news, de notícia falsa, divulgada num tempo em que a gente recebe informação de todos os lugares e ao tempo todo. Lembra aquela expressão que eu falei no comecinho para vocês que seria interessante utilizar? Educação digital? A gente precisa de educação digital. Os jovens precisam, as crianças e os jovens precisam ser educados para saber como lidar e qual é a sua responsabilidade civil e cidadã dentro das redes sociais, o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Porque a partir do momento em que eu passo dos limites legais dentro de uma rede social, eu já estou partindo para né, contravenção penal. E isso é muito preocupante. E eu acho que essa nova geração não tem noção disso, né? Nem os demais, mas a nova geração precisa ser educada digitalmente. E pensar nessa questão da legislação. Como a legislação ainda não caminha na mesma velocidade que a tecnologia, a gente precisa dar uma maior agilidade à legislação para que a pessoa entenda que se ela disseminar fake news, ela vai entrar dentro da lei e ela pagará penalmente pelo crime que ela está cometendo. Difundir notícias falsas não é brincadeira. Difundir notícias falsas é crime. Fechou? Estamos falando aí de 4 parágrafos. Introdução, o que é fake news na era da informação. Um parágrafo, eu posso utilizar a questão da Fabiane, que é mais antiga. No outro parágrafo, eu trabalho essa questão do Covid-19 e todas as receitas milagrosas que estão deixando a população empolvorosa. E no último parágrafo, eu trago soluções. A penalização e a punição de quem continua difundindo notícias falsas e a educação digital para que as pessoas saibam como vão utilizar essas redes sociais, essas notícias que elas recebem. Receber notícia verdadeira é muito bom, mas quando a gente trabalha mais com desinformação do que informação, a gente precisa rever os nossos conceitos. Esse é o nosso tema de redação para esse bimestre. Arrasem e até a próxima.